Namastê. Bom dia, seres de luz. Tudo bem, gente? E aí, como é que vocês estão? Como é que tá do lado daí? Como é que vocês estão se sentindo? Estamos chegando na reta final do ano, né? Como é que vocês estão nesse sentido, né? Eu parei pra refletir isso agora, porque disse, meu Deus, já é dia 30 e estamos quase em 2022, né? E é engraçado que, tipo, eu não sei por que esse ano eu tirei real peso, assim, dessa questão de nossa, a gente vai começar um outro ano e a gente sempre tem essa ideia do novo, né? Do novo ciclo, assim, que vai começar. E é muito legal pensar isso, assim, né? Porque eu sinto que é uma energia que a gente se abre mesmo para o novo, para infinitas possibilidades, né? Que o universo tem para nos trazer. Para tirar, muitas vezes, a gente da zona de conforto, né? E é muito legal. Espero que vocês encontrem alguma magia, algo que vocês possam intencionar, assim, para essa virada do ano, né? Enfim, gente, o que eu senti de falar hoje? Hoje eu senti de falar de compromisso. Sim, compromisso. O que tem a ver o compromisso com a jornada da beleza, né? Eu não sei se quem tá chegando agora ou quem tá me acompanhando, né? Tá vendo que eu tô fazendo a jornada da beleza e que é tudo, ela tá relacionada muito a essa questão da cura, né? A questão da cura das distorções, tô trazendo ferramentas que auxiliam, práticas, né? Que a gente pode elevar nosso campo vibracional, né? Que a beleza, ela não é externa, ela sim, ela é interna. E eu senti de compartilhar muitas coisas nesse sentido, né? No processo. Que a gente tem que primeiro olhar para ele, por isso que a primeira live foi sobre o autoconhecimento, porque primeiro a gente precisa olhar para essas questões e aí começar a fazer esse trabalho para justamente poder libertar, né, a nossa mente desses enredos, dessas histórias que ela conta. Porque a nossa mente, ela faz isso, então a causa do nosso sofrimento tá na mente. Então a gente precisa fazer esse trabalho primeiro. Então eu sei que é uma coisa totalmente diferente, né? Porque a gente tá acostumado a ver, sei lá, normalmente a pessoa pode entrar aqui no meu perfil e falar assim, jornada da beleza energética. Tá falando da beleza, tipo, técnicas para ficar ainda mais belo, maquiagem, técnica, coisa assim. E na verdade é o contrário, né? Eu tô trazendo essa questão realmente da beleza energética, essa parte mais holística, né? Pra gente conseguir, digamos, ativar, podemos dizer assim, e manter esse campo de energia alto, né? Pra gente conseguir realmente informar essa beleza que ela é vibracional. Então, hoje eu senti falar de compromisso, e o compromisso tá a ver sobre se comprometer com o seu processo de cura, né? Porque que eu senti da minha experiência, né? Até compartilhei um pouquinho ontem, que apesar de conseguir ter consciência e perceber que eu estava fazendo esse padrão de repetição, né? De estar bem, aí depois eu não tava, estar bem de novo, e depois eu não tava. Apesar de sentir isso, de começar a compreender que eu fazia isso, eu não tinha esse compromisso, esse voto mesmo, né, que você faz internamente dentro de você, de que você vai se comprometer em olhar para essas questões, você vai se comprometer em curar isso, né? E senti de falar sobre isso porque é muito importante nesse processo de cura, né? De a gente olhar para nossa beleza, principalmente quando a gente sente
que tem algo ali que tá querendo mostrar pra você, que daqui a pouco você se enreda na sua mente, né? Que sua mente vem algum pensamento, aquele olhar julgador de você mesma, ou algo que alguém fala pra você, né? Que muitas vezes também, tipo, de eu pegar e a pessoa falar, nossa, como tu engordou, né? E tipo assim, ouvir isso e isso me incomodar muito, de realmente doer no interior, assim. Então, é realmente a gente estar atento a esses sinais, né? Porque daí a gente... Porque eu lembro que quando vinha essas coisas assim e eu me machucava muito, eu sempre acabava culpando aquela outra pessoa de me falar isso, né? De dizer assim, cara, que pessoa invasiva de ficar falando que eu engordei, né? E realmente tem esse lado da questão da invasão, da pessoa realmente ela não ter essa sensibilidade de saber que uma palavra que seja que ela fale pra você, isso pode machucar, porque as palavras elas machucam mesmo. Mas esse entendimento ele é muito mais profundo do que essa superfície, entende? Mesmo que a pessoa ela possa ser invasiva com você, se isso chegou pra você através dessa pessoa, não é culpa dessa pessoa que tá trazendo isso, né? De a gente acabar, e eu acabava fazendo muito isso, de culpar aquela outra pessoa, de dizer assim, nossa, que pessoa invasiva, meu Deus, olha o que ela falou. Realmente, às vezes a pessoa faz de uma forma inconsciente, ela não faz pra te machucar, mas quando realmente isso machuca em você, é algo que você precisa olhar. Então é importante a gente estar aberto a observar as coisas que vêm, porque é isso aí que vai sinalizar a cura pra você. Então, quando eu realmente parei pra dizer assim, tá, agora eu vou me comprometer, as coisas começaram a emergir para mim, começaram a ser manifestadas, e isso de várias formas diferentes, de acesso a memórias, né, enfim, daquela questão do que eu falei do ensino fundamental, que foi onde tudo começou, dessa questão da distorção da beleza. Então eu comecei a ser uma observadora mesmo, né, das coisas que vinham pra mim e que eu sabia que eu tinha entrado nesse compromisso, eu tinha feito esse voto interno comigo. Eu vou olhar, vai doer, vai ser desafiador, vai, mas eu vou me comprometer com esse meu processo de cura. E foi a partir desse voto, desse compromisso que as coisas começaram a vir mesmo, né? Então eu senti de trazer isso hoje, porque é muito importante a gente olhar, né, para isso com muito amor e muito carinho, entender que é um processo e esse processo ele não vai ser um processo no qual vai ter, pode ser, muitas vezes você ter um entendimento e já curar isso, porque a partir do momento que você olha, você entende, você cura, mas muitas vezes também você pode estar nesse caminho, né, e ele demorar um tempo para acontecer, para você realmente ter esse entendimento, né, porque ontem mesmo até coloquei lá no post, a cura ela não combina com pressa, então a gente tem que ser muito atencioso, muito gentil com a gente mesmo quando a gente está nesse processo, porque olhar para essas questões que machucam é desafiador, mas quando você se compromete com o seu processo de cura e você começa a ter esse entendimento sobre isso e você tem digamos, esse entendimento de dizer, caramba, olha só, aconteceu por isso, por isso, por isso, você se cura. E aí quando você se cura, você digamos, não volta mais, entende? Porque foi realmente nessa raiz, foi nessa profundidade, né? Então, o que eu mais percebi no meu processo é que eu tinha consciência das coisas que estavam acontecendo, eu conseguia sustentar muitas coisas, né? Que nem, por exemplo, eu dei um exemplo do autocuidado, de que eu parava para me arrumar, para me cuidar. Então, assim, eu tinha consciência de muitas práticas que eu fazia e que me faziam bem, mas mesmo assim, eu não tinha esse compromisso em olhar do porquê eu tinha
me agravado, porque que em algum nível eu pegava e voltava de novo para aquela mesma, digamos, o mesmo estado, né? Enfim, daí eu nunca tinha parado para olhar para isso. E quando eu realmente parei e me comprometi, foi quando as coisas começaram a vir e eu comecei a fazer esse processo de cura. Então, se comprometer com o seu processo de cura é muito importante. É um voto que você precisa fazer internamente. E que é o mais louco disso, de se autoconhecer, e você vai descobrindo com o tempo, né? Que você não sabe como é que você vai começar, né? De tipo assim, tá, eu me comprometo, mas e agora? O que eu tenho que fazer? E é algo em que realmente você fica meio perdido, porque eu lembro e ainda tô nesse processo que eu vejo que hoje em dia fica cada vez mais claro quando eu pratico, né? Mas quando eu conheci a No e ela começava a falar sobre essas questões, que a gente precisava olhar para isso, que a gente precisava se vulnerabilizar, que a gente precisava ser verdadeiro, né? Que quando tinha algo que incomodava, como por exemplo que eu dei, se alguém vem e te fala algo em que machuca, não é a culpa do outro, mas sim se incomoda em você, por que incomoda, né? Esses questionamentos que eu não tinha e que eu sempre acabava levando para culpar o outro, né? Se responsabilizar o outro de algo que me incomodava, de algo que era meu, né? Porque a outra pessoa, ela só é um instrumento, ela só é um objeto que tá ali te mostrando algo internamente, que às vezes está no seu subconsciente e que está sendo projetado. Por quê? Porque isso é formado via campo, né? Então, por exemplo, eu tinha muito problema, né? Essa questão do engordar, assim. Aí, às vezes, vinha um comentário nesse sentido, tipo, meu Deus, como tu tá grande, como tu engordou. Isso me incomodava muito, né? Mas, por exemplo, eu, Gabriela, quando eu me olhava na frente do espelho, eu dizia pra mim, ai, não, tá tudo bem, eu tô linda, eu tô maravilhosa. Mas, na verdade, no fundo, eu tava mentindo pra mim mesma. E que quando aquela pessoa vinha e falava esse comentário, isso me machucava. Por quê? Porque isso tá informado no seu campo vibracional, né? Esse incômodo que você tem relacionado à sua beleza. Só que no fundo a sua mente mente para você e não quer admitir isso. Não quer fazer que você olhe e diga, ok, realmente eu engordei, realmente isso me incomoda, realmente eu preciso parar para olhar para isso. Quais são as ações que eu vou ter que ter a partir do agora para poder melhorar isso, sem peso, sem julgamento, né? Então, quando vem essas questões para você através das pessoas, é justamente isso, sabe? Então a gente tem que começar a realmente ser o observador das coisas que acontecem no mundo externo para nós, porque é assim que o divino se comunica com a gente. E a gente pode receber essas informações de várias formas diferentes. E a maioria das vezes é através das pessoas, é através de uma fala que você tem com uma pessoa, a forma como daqui a pouco você sente que aquela pessoa tá te olhando, né? Porque também às vezes a pessoa te olha de um olhar diferente e você sente isso. E não quer dizer que a pessoa tá daqui a pouco julgando você, mas é esse olhar que vai dizer muita coisa sobre o seu processo, né? E, enfim, outra forma também que a gente pode receber isso é através dos sonhos também, né? Os sonhos também nos trazem muitas respostas. Então, quando a gente entra nesse compromisso de curar as distorções da beleza, a gente precisa fazer, né, esse voto interno mesmo e se comprometer com esse processo de cura. E aí, a partir do momento em que você faz esse voto, você tem que começar a observar tudo que vem pra você, né? Então, quando eu realmente fiz esse voto de cura, eu senti muito isso, que as coisas começaram a vir pra mim, né? E aí você vai começar a descobrir no seu processo de autoconhecimento alguma forma que você tem de compreender isso, né? Que prática que eu vou fazer para eu ter clareza desse meu processo, né?
Porque é muito importante a gente não ficar só no mental, né? Já que a nossa mente ela é ordinária, ela é ardilosa e muito mentirosa, a gente não pode ficar com o nosso processo só no mental. Porque se a gente fica só na mente, a gente acaba não tendo clareza por muitas vezes. Então eu sempre me pegava nesse processo, tipo, tá, tô me curando sobre isso. E aí eu não tinha nenhuma prática. A prática, por exemplo, de escrever, de se vulnerabilizar, de gravar um vídeo falando às vezes, né? Muitas vezes eu já peguei de gravar vídeos pra mim mesma, nem postei aqui. Agora que eu tô com isso de postar, né, pra vocês. Mas eu me gravava falando, fazia áudio, né? Então, tipo assim, eu pegava e verbalizava isso, colocava pra fora. Não deixava só na parte mental, porque às vezes se a gente deixa na mente, a mente também engana esse processo de cura. Então, quando você for fazer esse processo do autoconhecimento, é muito importante você também descobrir qual é a prática que você possa colocar isso para ter clareza. Então, eu, por exemplo, Gabriela, a escrita me traz muita clareza. Então, quando eu comecei a pegar e realmente, eu preciso, vinha tudo da mente, assim, o entendimento, né, por trás de tudo. Mas ela vinha, eu fiquei, eu vou escrever. E era na escrita que eu começava a organizar esses pensamentos, que às vezes eles vinham de uma forma muito conturbada, e é bem normal quando você começa esse processo de conhecer a sua mente, você não entender muitas vezes esse processo, né? Porque é algo novo para você, você tá aprendendo a se autoconhecer, conhecer a sua mente, conhecer o funcionamento dela, os mecanismos que ela faz. Então, às vezes vinha de uma forma muito conturbada, assim, eu começava a anotar e ficava tipo, nossa, não tô entendendo nada. Mas quando eu comecei a colocar no papel, eu comecei a ter clareza. E essa clareza começou a me trazer um entendimento. Então eu ficava tipo, nossa, então quer dizer que isso é isso. E aí eu comecei a conectar, porque daí às vezes do nada eu tava lá, sei lá, limpando a casa, varrendo a casa, e aí eu acessava uma memória assim do nada, lá do fundamental, que tinha algo relacionado, que uma pessoa fez eu me sentir mal por isso, por isso, por isso. E eu ficava, caramba, é isso. E aí o que acontece? Às vezes vem essa consciência, ela traz a resposta para você, mas se você não anota, se você não lembra dessa informação depois, você perde essas informações que são muito importantes para o seu processo. Então é muito importante ter essa prática também, se você realmente vai entrar nesse compromisso de curar as distorções da beleza. Você precisa achar uma prática para você que faça com que você realmente consiga colocar essas informações em algum lugar para ter clareza. Então, quando eu falo sobre essa questão de eu escrever e me vulnerabilizar aqui, isso tem me ajudado demais, né? E eu sei que às vezes pode as pessoas acharem que é uma loucura, né? Tipo, meu Deus, por que a Gabi tá falando sobre isso abertamente para todo mundo? O que as pessoas vão pensar? Mas, gente, essa é a minha prática. Tá aqui falando sobre isso e falando sobre as distorções, sobre todas essas questões que para minha mente era algo que era um absurdo eu vir aqui falar sobre, por exemplo, que eu tenho compulsão alimentar, né? Tipo, no início era horrível aceitar isso. Mas a partir do momento que você se compromete e você tira esse peso do olhar do outro, né, o olhar julgador, que às vezes a gente tem olhares julgadores assim, a pessoa vai me julgar, mas na verdade esse olhar julgador muitas vezes é seu. Então eu via que eu tinha esse olhar e ele era meu. Então estar aqui, escrever sobre isso, falar dos meus processos, me traz muita clareza, né? Então foi um meio no qual eu consegui identificar que me ajudava no meu processo. Então, quando a gente se compromete, é importante você também achar uma prática para você. E essa prática pode vir de várias formas diferentes. Então, saiba estar aberto para isso e para testar também, né? Porque às vezes assim, eu não gosto muito de escrever. Ou tipo, eu não tenho hábito de escrever. Mas pega, compra um caderninho bonitinho pra você, né? Eu adoro fazer isso, a papelaria é um dos lugares que eu mais gosto.
compra um caderno bonitinho pra você, ou pega uma agenda e simplesmente comece assim, tipo, veio tal pensamento da minha cabeça, vou lá e escrevo. E vai começando fazendo isso aos poucos. Não sei como começar. Comece do jeito que você sente que tem que começar, sabe? Voltando àquele lugar da perfeição, ela não existe. O que existe é essa excelência, é a prática daquilo. Quanto mais tempo você faz, melhor você fica. Então, e tirar realmente esse peso, esse olhar, né? E que a mente ela vai enredar até nisso, até no seu processo de cura da sua prática, a mente vai enredar. Vamos dar o exemplo de mim. Quando eu comecei a fazer meus textos, né? Eu sabia e sei, né, até hoje, em que a minha escrita ela não é das melhores. Eu tenho muito erro de concordância, né? Eu vejo que às vezes eu posto um texto e quando vê tem uma palavra lá ou tem um contexto em que não ficou legal, que às vezes eu leio rápido demais porque eu tenho essa desatenção comigo. Quando às vezes eu escrevo e já posto sem antes parar para ler mesmo. E aí eu tô começando a ter essa prática também. E eu sei que muitas vezes pode chegar várias pessoas e leem meus textos e ver esses erros, né? Dizer assim, meu Deus, como é que ela tem coragem de postar um texto com um monte de erro de português, né? De concordância, por exemplo. Então a mente, ela fazia até isso comigo, nesse meu processo, na minha prática. Mas eu tive que aprender a doutrinar ela mesmo, como estou aprendendo, né? De dizer assim, mente, eu sei o que eu tô fazendo, isso faz parte da minha essência e isso é a minha prática, e tem que parar com esse olhar julgador, né? Porque em profundidade eu sei que as pessoas que realmente se conectarem comigo, se conectarem com os meus textos, elas vão entender e elas não vão se importar de ver uma palavra que tá errada ou de um erro de concordância que eu acabei fazendo. Porque ela vai ler o texto e ela vai entender a profundidade do que é, do que eu quis transmitir. Não vai ser esses erros que vão tirar esse mérito que eu tenho, do que eu tô fazendo, do meu servir, né? Então, a mente, ela faz muito isso, gente. Ela é muito ardilosa, então a gente tem que cuidar todos esses mecanismos que ela faz. De nos prender mesmo, de não fazer com que a gente não saia da nossa zona de conforto, que a gente não comece a progredir no nosso processo de evolução. Então, enfim, para concluir, né, é importante então a gente se comprometer, né, ter esse voto interno bem forte. E a partir do momento que você se compromete, você começa a ser o observador das coisas que acontecem na sua vida. Porque o universo, o divino, ele vai te trazer as respostas e você tem que estar observando isso. E a partir do momento que você começa a acessar essas informações através das pessoas, através de fala, através de uma música que você escuta, ou através de uma memória que vem do nada, assim, do dia, que você, nossa, aconteceu isso, anote ou crie alguma prática, né, que para você faça sentido e que te ajude no seu processo. Hoje eu vejo a escrita como uma das melhores formas da prática, porque a gente aprende a se vulnerabilizar. Então, aprenda a se vulnerabilizar para você mesmo e depois comece a compartilhar essas dores com outras pessoas, né? Então, quando eu criei o grupo do Telegram lá, é justamente por isso. Eu quero muito que a gente comece a fazer esse movimento da vulnerabilidade, do se revelar para o outro. Que a partir do momento que você começa a integrar isso e ver as suas questões e começar a compartilhar com outras pessoas, você também está se comprometendo ainda mais com o seu processo de evoluir, de você admitir coisas que muitas vezes estão enraizadas e que sua mente não quer ser vista, né? A nossa mente, ela não quer ser vista, ela não quer trazer essas informações para fora. Mas se você tá no compromisso de se curar, você precisa colocar, você precisa verbalizar isso para começar o seu processo de cura. Então, seria até um conselho, né? Pelo menos é a prática que eu mais pratico, né, de estar aqui me vulnerabilizando, de escrever às vezes pra mim mesmo, eu tô sempre com
caderninho comigo, porque ajuda demais. Às vezes durante o dia todo nada, começa a vir um monte de coisa na minha mente e eu fico, meu Deus, preciso parar pra escrever. E é real, assim, tipo assim, eu paro, ai, preciso do meu caderno, cadê? E aí começo escrever, e às vezes eu nem leio, eu só deixo ali. Eu sei que em algum momento eu vou acessar de novo e vou ter mais entendimento ainda do meu processo de cura. Enfim, gente, era isso que eu queria dizer, tá bom? Então, nosso assunto de hoje é sobre isso, compromisso. E é importante a gente se comprometer com o nosso processo de cura para a gente começar a entender como é que funciona essa beleza energética, né? Essa beleza vibracional. E saiba que a partir do momento que você começa a curar essas distorções do seu campo energético, você não informa mais isso. E aí você começa a sutilizar, né? Você começa a sutilizar o seu perispírito também. E aí você vai começar cada vez mais a saber que essa beleza ela é muito sutil, ela é vibracional. Tá bom, gente? Então é isso. Vou botar a nossa musiquinha um pouquinho mais alto e vou fazer a nossa meditação guiada pra gente integrar essas informações. Só um pouquinho. E saibam que nós estamos juntos nessa caminhada da cura, tá bom? Sei que às vezes eu também me pego meio triste assim, de não saber se eu tô fazendo certo, mas no final a gente tem que estar na entrega e na confiança. Principalmente nessa conexão maior que a gente tem com o divino, né? De se conectar mesmo com ele e dizer assim: olha, Senhor, eu não tô entendendo nada, eu não sei se eu tô fazendo certo, mas o Senhor tá vendo o que eu tô fazendo, né? E espero que ao longo do caminho você sempre me traga as respostas, me traga essa cura que eu tô pedindo do fundo do meu coração, do meu ser. Então, saiba que tá tudo bem, a cura ela não combina com pressa e que a gente precisa ser gentil no nosso processo de evoluir. E quando você faz esse voto interno com você, saiba que você também tá gerando karmas muito positivos para você, né? Porque você também começa a servir, porque a vulnerabilidade também tá no servir, tá no a gente ensinar as pessoas a se revelar, né? Aprender a se revelar, assim, dizer que tá tudo bem, que não precisa se proteger de nada, que a vulnerabilidade ela te deixa ainda mais forte, tá bom? Então, gente, esse é o nosso momento de você fechar os seus olhos, se conectar aqui com o momento presente, né? Se conectar com você, aprender a se conectar com o seu corpo. Se você esqueceu dessa parte de você, do seu corpo, para nesse momento agora e se conecta com ele. Por muitas vezes eu já fiz isso, de ignorar essa parte de mim, como se ela não existisse. Então faça isso agora. Se conecte com o seu corpo. Sinta ele. Honre ele. A dádiva mais linda de a gente estar aqui agora, nessa reencarnação, é através do nosso corpo. Porque se não fosse por ele, por esse instrumento que o divino nos trouxe, a gente não estava aqui. Então olha para ele com amor agora. E diga mentalmente comigo: corpo, eu te vejo. Eu sei que por muito tempo eu te agravei. Por muito tempo eu te ignorei. Que eu estava invigilante.
que por muitas vezes eu usei esse olhar julgador, de não aceitar você no momento presente, de querer colocar você em um padrão, dentro de uma caixa, de não honrar as suas características, olhar para minha história e dizer: olha que incrível, eu trago características dos meus ancestrais. Que honra é poder ter um corpo em que ele traz essas características. De honrar as suas ancestrais, as mulheres ou os homens que vieram antes de você. Olhe para o seu corpo agora, mentalmente. Passa a mão nele em algumas partes em que você julga não gostar. Seja numa gordurinha, seja talvez no seu braço que você não goste, no seu dedinho do pé, talvez. Toque em alguma parte do seu corpo que você não gosta e que você acha que não gosta. Coloca a mão e diz para essa parte: me desculpa. Desculpa por ter te julgado por tanto tempo, por não gostar dessa parte do meu corpo, por não honrar que é esse instrumento que faz eu estar aqui agora, vivo. E que o meu corpo, ele é muito saudável, ele é perfeito, nada me falta, tudo que eu preciso eu tenho. Toca nessa parte e perdoa. Se perdoa por você estar julgando ele por tanto tempo. Envie amor para cada parte do seu corpo. Envie amor para todas as partes do seu corpo. E se comprometa nesse momento, no aqui e no agora, com o seu processo de cura. Desse voto interno de que você agora está pronto para se libertar desse sofrimento, esse sofrimento que acontece na nossa mente. Se comprometa com o seu processo de evoluir, de se tornar uma pessoa melhor, se tornar uma pessoa melhor para você, para o seu corpo, de atingir o máximo de potencial da sua vida, de buscar acessar as novas frequências da nova consciência, da nova era, de sair da dor e do sofrimento, de se comprometer com esse voto de dizer: não, agora eu quero sentir paz na minha vida, eu quero sentir alegria, eu quero sentir amor, eu quero me aceitar como eu sou. Eu não quero mais sofrer. Eu escolho nesse momento agora sair dos campos do sofrimento, da dor, dos campos de distorções da beleza. Eu me comprometo com o meu processo de evoluir. Você está nesse momento agora, tendo essa oportunidade de olhar para isso. Olhe para essas questões com amor e se comprometa.
tenha essa força interna de escolher o novo, de pedir isso para o novo ano, de que você quer melhorar no aqui e no agora, e que você não vai ter pressa com essa cura, porque você aprendeu agora a se comprometer e a olhar para isso com amor. Porque no final é só o amor que existe. A gente veio aqui só para amar. Porque tudo o que acontece é sempre entre eu e Deus. Aos meus mestres, guias, benfeitores, a toda a minha equipe espiritual, ao Dr. Mikao Sui, aos mestres Reiki e toda a equipe espiritual do Reiki, eu, Gabriela Batida Silveira, solicito autorização para canalizar a energia Reiki. Essa energia de amor, paz, acolhimento, compromisso, e que todas as pessoas que se conectarem com o meu campo de energia possam colocar sua real intenção no fundo do seu coração, no fundo do seu ser, em se comprometer com o seu processo de cura das distorções da beleza. E que assim seja.
Aos poucos tu vai tomar consciência do teu corpo. Pode ir mexendo os dedos dos pés e das mãos. Se sentir vontade de se espreguiçar, espreguiça. E aos pouquinhos você vai abrindo os olhos, vai se conectando aqui comigo. Gratidão, gente, por mais um dia aqui comigo, sustentando esse trabalho. Perdão por algum barulho, eu me mexi bastante hoje, porque eu tô com uma dor na perna. Eu sento muito nessa posição, mas tem vezes que ela dói bastante, assim. Então, isso não é desculpa, né? Mas, enfim, se deu algum barulho, tá bom? Então é isso, gente. Nossa, o Reiki pegou real hoje. Se você... Hoje eu vou botar algumas práticas lá no Telegram, então se você sentir no coração de entrar lá, fica bem à vontade, tá bom? Excelente dia, beijo no coração e até amanhã.